nós sempre vamos ter que tomar decisão. Ou eu acredito em toda a Escritura, tá? Ou será que eu vou deixar a ciência em alguma passagem da Bíblia meter o bedelho dela e dizer assim, não. Isso aqui não é assim como a Bíblia diz, não. Então a gente vai ter que tomar decisão. Ou a Escritura ou a ciência. Não podemos servir a dois ramos ao mesmo tempo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da emuná. O favor imerecido seja contigo. Amém. Então, Paulo já passava um dobrado na época dele, tá? Já com a falsamente chamada ciência, entre aspas, né? Qualquer coisa que eles querem ir contra as Escrituras, é ciência, o cientista falou isso. Como a Bíblia descreve, como as Escrituras descrevem, o quê? Os céus e a terra, tá? Será que é do jeito que é apresentado pela ciência? Ou será que não é do jeito que a ciência nos mostra? Eu li aqui a tradução de um jeito mais limpo, mais puro, tá? Todo mundo lê na sua Bíblia que Josué mandou o sol se deter, e o sol se deteve. Só que no hebraico, tá? Josué não mandou o sol parar, não mandou ele se deter, ele mandou o sol o quê? Se calar. Fica em silêncio o sol, né? Fecha um pouquinho a sua boca, cala-te. Poxa, talvez vocês vão estar pensando, que é isso? Nunca ouvi falar num negócio desse, que negócio é esse? Porque nenhuma tradução traz isso, tá? Então, quem quiser anotar a palavra hebraica, tá? Vai ler agora Josué, a partir do capítulo 10, a partir do versículo 12, tá? Pode ler, Daniel. As Yedaber Yahushua la Yahuá Beyom Tet Yahuá et Haemori Lifnei Bnei Israel Vaiomer Leinei Israel Shemesh Begivon Dum Veareach Beemek Ayalon. Amã, Todarabá. Então lembrar que o primeiro livro do grupo dos Neviim, dos profetas, tá? É o livro de Yahushua, Josué, tá? Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun, tá? Então, nós vamos hoje focar em 3 versículos apenas, tá? Tamanha é a profundidade desses 3 versículos, tá? Josué 10, versículos 12, 13 e 14, tá bom? Para que a gente possa ir com mais profundidade no texto, tá bom? Então vamos lá. Algumas coisas a gente vai perceber nesse capítulo 10 de Josué, extraordinárias, né? Pela primeira vez nas Escrituras vai aparecer de uma forma clara o quê? O nome da cidade chamada Jerusalém, tá? Que é a cidade que foi escolhida por Elohim para ali repousar o seu esplendor, tá? Tanto que Isaías e Yeshayahu, capítulo 2, tá? Até a gente canta na condução do cortejo da Torá, é o quê? Que Mitzion Tetse Torá Udvar Yahuá Mirushalayim. Tradução: porque de Sião sairá a Torá e a palavra de Yahuá de Jerusalém. Então, nesse capítulo 10, tá? Que é o número da responsabilidade, tá? Aparece o quê? Pela primeira vez a palavra Jerusalém, tá? Yerushalayim, Jerusalém, tá bom? E também aqui vai ser relatado um milagre tão grande ao ponto das Escrituras dizerem que nunca mais aconteceu um dia semelhante como esse, nem antes nem depois, em que Yahuá tivesse atendido a voz de um homem, porque Yahuá guerreava por Israel, tá? Ou seja, Josué faz uma oração muito intrépida, muito ousada, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, gente, eu vou ler os versículos aqui de Josué, tá? Daniel leu para nós o primeiro versículo, Josué 10, 12, mas eu vou ler até o versículo 14. Então, Yahushua falou a Yahuá no dia em que Yahuá deu os emoreus derrotados diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: Sol, cala-te em Givon, Gibeão, e lua no vale de Ayalon. E o sol se calou e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Acaso não está escrito assim no Sefer Yashar, no livro de Jazar, que o sol se deteve no meio dos céus e não se apressou a pôr-se
aproximadamente por um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, que Yahuá tivesse atendido a voz de um homem, porque Yahuá guerreava por Israel. Então, olha que texto maravilhoso, tá? Texto pequenininho, tanta coisa para falar. Gente, é isso mesmo que o Daniel falou, um texto tão pequeno e tanta coisa para falar, tanto que o estudo hoje vai ser desses 3 versículos, já é muita coisa, tá? Então, vocês repararam que eu li aqui a tradução de um jeito mais limpo, mais puro, tá? Todo mundo lê na sua Bíblia que Josué mandou o sol se deter, né? E o sol se deteve. Só que no hebraico, tá? Josué não mandou o sol parar, não mandou ele se deter. Ele mandou o sol o quê? Se calar. Se calar, né? Fica em silêncio o sol, né? Fecha um pouquinho a sua boca, cala-te. Poxa, talvez vocês vão estar pensando, que é isso? Nunca ouvi falar num negócio desse. Que negócio é esse? Porque nenhuma tradução traz isso, tá? Então, quem quiser anotar a palavra hebraica, tá? É a palavra dom, tá? O versículo diz assim: Vaiomer leinei Israel, Shemesh, Begivon, dom, Veiareach, Beemek, Ayalon. Ou seja, essa palavra dom, tá? Aí no 13 vai falar Vaidom, Hashemesh, Veiareach, Amad. Ou seja, então é uma palavra usada para o sol e outra para a lua. Para o sol, né, Josué mandou realmente ele se calar, mas aí talvez vocês vão estar pensando, o que é isso do sol ficar calado? Né? Eu não sabia disso. Então vamos abrir agora, né, lá no Salmo 19, só antes, é muita coisa para falar, tá? Deixa eu ver aqui. Olha que coisa interessante, olha. Olha aqui, ó, tá dando para todo mundo ver aí? Diz aí, tá, né? Então aqui nós temos a palavra sol em hebraico, que é Shemesh, e embaixo nós temos a palavra Shamash, tá? Que é traduzido como servo, como diácono, tá? Vocês estão reparando que é a mesma palavra, no hebraico moderno, se pronuncia Shemesh para sol e Shamash para servo, para diácono, tá? Só que no paleo hebraico, tá? Que não existiam os sinais maçoréticos, o sol era Shamash, tá? Assim como essa palavra aqui de baixo também, Shamash, tá? Servo. Tá bom? Inclusive eu falei agora que quando Yahushua entrou na sinagoga, né, lá em Lucas 4, ele pega como assistente o livro de Isaías e Yeshayahu, e ele devolve ao assistente. Qual a palavra que tem lá na peshita para o assistente? É o quê? Shamash, tá? Ou seja, é o servo. Era o responsável pela manutenção dos livros sagrados ali, tá? Não confundir com Eved. Não confundir com Eved, tá? Eved também é servo. O hebraico é tão rico que, por exemplo, em português servo, tudo é servo, mas em hebraico uma palavra é Eved e outra é Shamash, tá? Ou seja, pode falar. O Daniel está explicando aqui que o Eved é tipo um escravo, né? Isso. E Shamash é um servo, porque um assistente. Um assistente, isso. Na verdade, na nossa língua, quando a gente fala servo, a gente pode ter todos o entendimento, tipo assim, pode também entender como um escravo também. É verdade, é verdade. Agora, no hebraico tem uma diferença entre o Shamash, né? E o Eved. E o Eved, né? Então, O Eved é escravo, que o Daniel está explicando. E o Shamash é aquele que serve. É um que faz tudo, né? Que resolve tudo, né? Tanto que quando o que as pessoas veem em português o diácono, né? Em hebraico é o que? O Shamash, tá? Diácono já é uma palavra grega, tá? Tem nada de hebraico nessa palavra diácono, né? Ou seja, então, olha que coisa interessante. Então, será que o hebraico já está querendo mostrar alguma coisa acerca do sol? Tá? Hoje em dia, no hebraico moderno, ele é Shemesh, no paleo hebraico ele era Shamash, tá? É servo, tá? É um auxiliar, tá? Então, vamos abrir no Salmo 19, tá bom? Vamos ler aqui, que fala alguma coisa sobre o sol. Vamos abrir lá no Salmo 19. Diz assim: os céus manifestam o esplendor de Elohim, e o domo, raquia, a abóbada, o firmamento, a expansão, anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até aos confins do mundo.
neles, ali pôs uma tenda para o sol, que é qual um noivo que sai do seu tálamo, do seu aposento, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Peraí, o sol se movimenta? Olha que coisa interessante, gente. Vamos lá. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Então, olha que texto maravilhoso. Esse texto, como diversos textos nas Escrituras, né, vai estar revelando para nós acerca da cosmologia bíblica. Tá? Hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a cosmologia, né, segundo as Escrituras, a Bíblia. Como a Bíblia descreve, como as Escrituras descrevem o quê? Os céus e a terra, tá? Será que é do jeito que é apresentado pela ciência? Ou será que não é do jeito que a ciência nos mostra? Tá bom? Então, antes, eu vou estar fazendo algumas perguntas para os irmãos e para as irmãs, tá? Para que vocês estejam refletindo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nesse texto de Josué, nós vamos ver um tremendo milagre, né? Um milagre extraordinário. Só antes de eu fazer as perguntas para vocês, deixa eu explicar de uma vez por todas porque o sol, Josué mandou o sol se calar, tá? O entendimento que se tem em Israel é o seguinte, tá? Como aparece essa palavra dom, né? Dom, cala-te, né? Nós sabemos que toda a criação engrandece o nome do Criador, tá? Tudo na criação foi feito para engrandecer o nome dele, de Yahuwah Elohim, e não é diferente com o sol, a lua e as estrelas. Então o entendimento que se tem em Israel, isso é ponto passivo. Qual o entendimento que se tem em Israel? Josué, sabendo que o sol é um servo, né, o Shamash no palio hebraico, Shemesh no hebraico moderno, tá? O sol, nós vimos lá no Salmo 19 que ele parece até o quê? Um corredor de 100 metros raso, né? Na verdade parece, acho que mais um maratonista, né? Que ele precisa completar a sua trajetória ao redor da Terra, diferentemente do que a ciência propõe para nós. Daqui a pouco eu vou estar fazendo algumas perguntas para os irmãos e para as irmãs. Não é para me responder, para cada um responder para si mesmo, tá? Então o sol, como esse servo, tá? Ele sai todo animadinho lá, parece um corredor de maratona, mas numa velocidade de uns 100 metros raso, mais rápido ainda, tá? Há muito tempo atrás nós tínhamos aquele Bolt, aquele corredor que era rápido à beça, tá? Corria 100 metros raso em menos de 10 segundos, tá? Então o sol é todo animado. Josué, percebendo que o sol engrandece ao Criador, né? Ele não se cala, está sempre louvando ao Criador. Esse é o entendimento que se tem em Israel. Ele pensou, eu quero que o sol se pare. Então eu vou usar qual estratégia? Eu vou bugar o sol agora. Eu estou usando essa palavra aqui. Eu vou bugar ele agora, tá? Eu vou mandar ele se calar. Então Josué falou, sol, olha que lindo, tá? Ele disse, sol, cala-te em Gibeão, Givon, e lua no vale de Ayalon. E o sol se calou e a lua parou. São verbos diferentes, tá? O sol se calou e a lua parou, tá? Até que o povo se vingou de seus inimigos. Então imaginem, tá? O sol, que é um servo, tá? Que foi criado para louvar o Criador. Nesse momento, tá? O Criador honrou as palavras de Josué e Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun. O que aconteceu com o sol? Ele se calou. E no que ele se calou, o que aconteceu com essa movimentação toda dele? O que aconteceu? Parou, né? Então esse é o entendimento que se tem em Israel. Então o sol, quando ele se cala, ele acaba parando, tá? Olha que coisa interessante. Agora é bem interessante, porque no hebraico tem algumas palavras, né, que a gente não entende bem. Fala mais alto, fala mais alto. Por conta dessa dificuldade, né? Por exemplo, o nadar, né, e o voar, né? É a mesma palavra. Nadar e voar em hebraico, o mesmo verbo que é usado para os pássaros quando voam, é usado para os animais aquáticos quando nadam. No hebraico é a mesma palavra, tá? Vê que a visão é bem diferente, porque você imaginar um sol correndo, né, porque a escritura fala que ele principia de uma extremidade do céu, vai correndo, e até a outra vai o seu percurso. Então ele faz um percurso. Ele faz um percurso. Ele faz um percurso, né? Então, assim, diferente do que a ciência ensina, que é tipo... É móvel. O modelo parado. heliocêntrico que a ciência quer enfiar pela goela das pessoas, né? A ideia de que a Terra é que gira em torno do Sol, né? Que a ciência passa. É o que a ciência passa, isso, né? Mas, tipo, a gente vê que existe um percurso que ele faz.
e você pensar que ele que Josué manda ele se calar, e ao se calar ele parece que está interligado o falar, que seria, no nosso entendimento, provavelmente a adoração, a adoração que ele presta ao Criador, Yahuwá, que ele se movimenta de acordo com a adoração. Eu não sei se é isso que é o entendimento hebraico. Né? O sol, ele caminha, ele começa a adorar, né? Isso, vai correndo, vai adorando o Criador, vai louvando. De acordo com a adoração que ele faz. Se ele para de adorar, ele para de caminhar. Exatamente. Mais ou menos essa ideia. É meio diferentemente ocidental, meio que buga um pouco, né? É verdade. O que tem a ver falar com caminhar, com percorrer? Como que isso acontece? Mas no literal, é falar mesmo. E a gente entende também o shamash, né? A palavra servo, que a gente estava vendo aqui, que é servir, que é fazer coisa, que ele faz tudo, né? Como tipo assim, ele adora e ao mesmo tempo ele vai servindo a criação com o seu calor, com o seu percurso, com a sua rota. Exatamente. É uma coisa meio assim, né? Isso. Pelo que dá para entender, é mais ou menos isso, né? Então, muito show o comentário da minha esposa, né? Da Rosemary. Ou seja, né, acho que deu para todo mundo entender. O sol, como toda a criação, foi feito para engrandecer o nome de Yahuwá Elohim. Então o sol, tão acostumado que está nessa trajetória, sempre louvando, quando Josué falou, cala-te, né? Bugou ele, né? O que aconteceu? Ele não sabia nem o que fazia, ficou parado, né? Ele parou por quase um dia inteiro, assim como a lua, tá? Então, algumas perguntas, tá? Que eu quero fazer para cada irmão e para cada irmã, tá? Primeiro, vamos abrir o antídoto, tá? Vamos lá. Vamos abrir em 1 Timóteo 6, do 20 ao 21. Olha que palavras extraordinárias. Então, que Paulo, Shaul Hachalia, ele deixou escrito em 1 Timóteo 6, do 20 ao 21. Vocês pensam que a ciência quem enfiar as coisas pela goela das pessoas só agora? Depois que a agência espacial NASA foi criada? Não, tá? Desde que o mundo é mundo, sempre vão se levantar pessoas para colocar a ciência como se ela tivesse mais crédito do que as escrituras. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, do 20 ao 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da emuná, da fé. O favor imerecido, Hesed, a graça seja contigo, Amã. Então vou ler mais uma vez, tá? Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da emuná. O favor imerecido seja contigo, Amã. Então, Paulo já passava um dobrado na época dele, tá? Já com a falsamente chamada ciência. Ciência, entre aspas, né? Qualquer coisa que eles querem ir contra as escrituras, é ciência. O cientista falou isso, né? Vai, fala, né? Um espetáculo, observação aqui do Yachá, ele estava falando, no Shemá temos isso. E falarás delas, das palavras, ao sentar em tua casa e ao andar pelo caminho. Baruch atah Yahuwá, que lindo comentário. Todarabá Riachá, perfeito, perfeito. Ou seja, ao andarmos pelo caminho, assim como o sol, nós vamos engrandecendo o nome do Criador, né? Ao nos movimentarmos. Muito bom. Está conectado o ouvir com o caminhar, né? Com o caminhar, exato. Por que eu li esse texto de 1 Timóteo 6, do 20 ao 21, tá? Para que a gente não venha pensar que é só agora que tem esse negócio de ciência se levantar contra a escritura, tá? E nós vamos ficar, nós sempre vamos ter que tomar decisão. Ou eu acredito em toda a escritura, tá? Ou será que eu vou deixar a ciência em alguma passagem da Bíblia meter o bedelho dela e dizer assim, não. Isso aqui não é assim como a Bíblia diz, não. Então a gente vai ter que tomar decisão. Ou a escritura
ou a ciência. Não podemos servir a 2 ramos ao mesmo tempo. Então, algumas perguntas já, a gente vai prosseguir no estudo, tá? Algumas perguntas para os irmãos e irmãs refletirem. Não é para responder para mim, é para responder para cada um de vocês mesmos, tá? Vamos lá. Então, hoje nós estamos vendo o que? A verdadeira cosmologia, tá? De acordo com as escrituras. Qual teoria é a verdadeira, tá? Opção A, a heliocêntrica, que diz que a Terra gira em torno do Sol, tá? Ou a geocêntrica, tá? Que diz o quê? Que o Sol e a Lua é que giram em torno da Terra, tá? Então vamos ter que buscar nas escrituras a resposta para isso, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui agora? Vamos fazer um exercício, tá? Vamos voltar no tempo, tá? E vamos imaginar uma época em que não existia a Agência Espacial NASA, tá? Não existia a NASA, tá bom? Não existia esse ensino nas escolas sendo enfiado pela goela das crianças, tá? Acerca do heliocentrismo, colocando como se a Terra girasse ao redor do Sol. Vamos voltar no tempo e vamos pegar tão somente as escrituras, as inerrantes, as escrituras, a Bíblia. Será que pensaríamos como muitos pensam hoje em dia? Então precisamos seguir o quê? A escritura. Temos que tomar a decisão, ou a escritura ou a ciência, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá? Quem tem razão? A Agência Espacial NASA ou a Bíblia, as escrituras sagradas, tá? Como você interpreta as escrituras sem a NASA? Então, como nós interpretamos as escrituras sem a NASA, tá? Lembrar que depois que surgiu essa Agência Espacial NASA aí, né, modificou muito a linha de raciocínio de até pessoas que servem ao Criador, tá? Eu acredito em toda a Bíblia, porém, né, todavia, contudo, vai ver que Josué não tinha muito estudo, não tinha NASA naquela época, né? Coitado, tadinho, né? É o que muitos teólogos famosos falam. É incrível, é estarrecedor ouvir isso de teólogos famosos, tá? Josué não sabia, o Criador sondou o coração dele, a cavaná dele, a intenção dele, né? Josué, tadinho, nasceu antes da criação da NASA, então ele não sabia, né? Que era o contrário. E o Criador viu a oração dele, viu a intenção dele e respondeu, tá? Então, a gente tem que prestar atenção, porque se nós não acreditarmos numa passagem da Escritura, vamos ter que desacreditar nela toda, tá? Quem recua um passo vai ter que recuar sempre, tá? E ninguém recua tão rápido quanto alguém se move atacando para frente. Talvez a pessoa queira falar assim, Josué não sabia, eu quero ver falar isso, tá? Acerca do outro Yahushua, tá? Yahushua HaMashiach, que ele diz que o que vai cair? As estrelas cairão dos céus. Peraí, mas a ciência, tá? Falsamente chamada ciência, diz que as estrelas são não sei quantos milhões de vezes maior do que a Terra. Se uma cair aqui já era. Gente, se uma cair aqui, isso já é milhões de vezes maior do que a Terra. Seria a né? A estrela. Gente, então é inconcebível, tá? Então, uma só já explodiria aqui tudo. Já explodiria tudo, tá? Então lembrar que a Yahushua HaMashiach, Maria, o próprio Yahuwah, quando esteve no nosso meio, disse que as estrelas cairiam dos céus, tá? Então quem tem razão? A Agência Espacial, tá? NASA ou as Escrituras Sagradas, tá? Então vamos lá. Então, eu queria ver esses teólogos que falam que Josué não entendia, que o Criador sondou o coração dele, esses teólogos que tentam rebaixar as Escrituras, eu queria ver eles falarem isso do Messias, tá? Que é o próprio Criador, né? Então, é um absurdo essa linha de raciocínio, tá? Então, entre a ciência, que toda hora se contradiz, uma hora café faz bem, outra hora café faz mal. Aí, faz bem de novo. Não, faz mal. Faz bem, faz mal. Ovo faz bem, ovo faz mal. Ovo faz bem, ovo faz mal. Chocolate faz bem. Não, chocolate não faz bem. Chocolate faz mal. Não, chocolate faz bem agora. Não, faz mal. Faz bem de novo. Então, a ciência, tá? Ela muitas vezes tem sido idolatrada pelas pessoas. A gente vai ler daqui a pouquinho um texto sobre isso, tá? Então, vamos lá. A própria ciência se contradiz em todo o tempo, tá bom? Então, vamos lá. Outra pergunta, tá? Qual é a cosmologia, tá? Segundo quase todos os povos antigos, tá? Então, pesquisa aí, eu não vou nem falar, pesquisa, tá? Vocês vão ver qual o modelo, tá? Que quase todos os povos, não só o povo de Israel, como quase todos os povos antigos, tá? Que existem há milhares de anos, qual o modelo que praticamente quase 100% de todos os povos, tá? Amostravam em relação à terra e os céus, tá?
Então é algo que vocês também devem estar pesquisando, tá? Então vamos prosseguir, tá? Vamos lá. A Bíblia estaria então errada, de acordo com os teólogos modernos, tá? Quem de fato parou, né? Será que Josué estaria errado? E o Messias, ao dizer que as estrelas cairiam dos céus, tá? Marcos 8, 38, Lucas 9, 26, Mashiach e Yahushua disse que as Kohavim, as estrelas cairiam dos céus, tá? E nessa tese aí dos cientistas, né, da falsamente chamada ciência, tá? Isso seria uma coisa inconcebível, tá? Então vamos lá. Como fica então o texto de 1 Timóteo 6, do 20 ao 21, que a gente leu aqui, tá? Paulo já estava passando um dobrado, e ele instrui Timóteo, tá? A tomar cuidado com a falsamente chamada ciência. Ah, o cientista falou isso, o cientista falou aquilo, tá? A sociedade grega, como muitas sociedades dos povos antigos, supervalorizavam a falsamente chamada ciência. Quando eu digo falsamente chamada ciência, eu não estou me opondo à ciência verdadeira. Existe uma ciência que é verdadeira, tá? Que existe para comprovar o que está escrito nas Escrituras, tá? E aquilo ali que disse na Bíblia, na Escritura, está de acordo. Então existe a ciência verdadeira, tá? E existe a ciência falsa. O que nós queremos nos opor é o quê? A ciência falsa, tá? Então vamos lá. Vamos prosseguir, tá bom? Nós sabemos que a ciência em todo momento se contradiz, né? A gente já viu aqui, café faz bem, café faz mal, ovo faz bem, ovo faz mal, chocolate faz bem, chocolate faz mal, e aí vai, tá? Toda hora eles se contradizem, tá bom? E uma pergunta para cada um dos irmãos e das irmãs, tá? Qual é a regra de fé de vocês? A pergunta para mim também. Qual é a minha regra de fé, de emuná, tá? É o que? A ciência falsa ou as escrituras, tá? Então talvez alguém esteja pensando assim, poxa, mas se o formato da Terra não é do jeito que a ciência moderna fala, por que os nossos irmãos da casa de Judá não se manifestam, tá? Por que os rabinos não se manifestam? Por que eles não falam sobre isso? Será que eles não falam? Ou, na verdade, será que eles evitam? Eles evitam, tá? Então, que venhamos abrir nossos olhos, tá bom? Então, como eu disse, esse estudo aqui, eles são 3 versículos, mas tão profundo e tão libertador, tá? Então, talvez muitos agora vão estar pensando, poxa, como é que pode uma coisa dessa? Como é que a ciência tem capacidade de esconder uma coisa dessa de toda a humanidade, tá? Então, repetindo, nós vamos sempre ter que tomar a decisão entre acreditar na falsamente chamada ciência, os cientistas, entre aspas, e as escrituras, o Criador. Então, Romanos 3,4 diz o seguinte: seja Elohim verdadeiro e mentiroso todo homem, para que tu prevaleças quando fores julgado. Então, regra número 1, Elohim é verdadeiro, e quem é mentiroso é o homem. Então, é preferível nós acreditarmos na sua palavra, que é bendita, tá? Do que acreditarmos nos cientistas, que a toda hora se contradizem, tá? Então, vamos lá. Nas escrituras, tá? Nós temos inúmeros textos, não vai dar tempo, a gente vai estar vendo só alguns, são dezenas e dezenas de textos, tá? Que mostram acerca da verdadeira cosmologia da Terra, né? Então a NASA apresenta um modelo com o quê? Um modelo com bilhões e bilhões de galáxias e isso e aquilo, mas na Bíblia, na escritura de todos, na Torá de todos, tem o quê? Nós temos o quê? Em Bereshit capítulo 1, no princípio criou Elohim o quê? Os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Não está dizendo que no princípio criou Elohim o quê? As galáxias e essas coisas todas não, tá? Ou seja, Elohim criou os céus e a terra, ponto, tá? Então vamos lá. Vamos ver alguns textos aqui, tá bom? Gênesis 1, Bereshit 1, do 7 ao 8. E Elohim fez o domo, em hebraico se chama raquia, tá? É muito interessante, quem tem a Bíblia judaica do David H. Stern, tá? Quem por acaso tiver essa Bíblia judaica, tá bom? Essa Bíblia judaica, ela traz o texto direitinho como é no hebraico, tá? Deixa eu só pegar ela aqui, tá? A última lá embaixo. Aqui, ó. Quem por acaso tem, essa daqui já está bem gasta, bem velhinha, tá?
Então, quem tem essa Bíblia judaica completa aqui, do David H. Stern, nosso irmão, tá, israelita, que crê no Messias, então ele diz com todas as letras, tá? Fala domo, tá? Ou seja, uma superfície sólida, que as traduções em português botam como expansão, firmamento, tá? Em hebraico é raquia. Essa palavra também vai aparecer em Yov, em Jó também, tá? Pode falar, Daniel. Deixa um comentário. Infelizmente a maioria não crê no que a Escritura fala, por isso é difícil tocar nestes assuntos, porque a maioria vai querer uma prova científica, por mais que apresentemos versículo por versículo na Escritura. Exatamente. Então o comentário do Ari Achar foi muito interessante, porque as pessoas querem levar tudo para o campo da falsamente chamada ciência, tá bom? Então, olha que coisa interessante. Então, alguns textos, mas antes de ler, vamos ler esse texto aqui de Gênesis, Bereshit 1, do 7 ao 8. E Elohim fez o domo, raquia, poderíamos traduzir também como a abóboda, tá? A cúpula, tá? E Elohim fez o domo, raquia, e fez separação entre as águas que estavam debaixo do domo e as águas que estavam sobre o domo, e assim foi. E Elohim chamou a expansão ao domo céus, e foi à tarde e amanhã o dia segundo, tá? Jó, capítulo 37, versículo 18, diz assim: acaso tu podes, como ele, estender o domo, que é sólido como um espelho fundido? Bendito seja Yahuwá, porque o Criador colocou na sua palavra a descrição do domo. O domo que aparece lá em Gênesis, tá? Que é traduzido por expansão, firmamento, tá? Em Jó é descrito como o que? Um espelho fundido, ou seja, uma superfície duríssima, tá? Duríssima, tá? Então vamos lá. Vamos ler esse texto aqui, a gente já leu, mas vamos ler de novo, tá? O livro de Salmos, só esse pedacinho, 19, versículos 4 ao 6. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Neles ali pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo, do seu aposento, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor, tá? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai ver mais alguns textos, tá? Vamos ler aqui um comentário bem interessante, tá? Olha que comentário interessante sobre a ciência, tá? Esse confronto da ciência com as escrituras. No século XIX, a opinião prevalecente entre os cientistas e modernistas era que o raciocínio humano era infalível em deduções, entre aspas, científicas, e que ciências como física, química, matemática e etc. eram a verdade absoluta, ou seja, não meramente verdades aceitas, mas a verdade absoluta. Falando em termos judaicos, israelitas, detalhe, isso aqui é um artigo do Rabad, tá? Que é um site de judaísmo ortodoxo, tá? Mais uma vez, os nossos irmãos da Casa de Judá evitam tocar nesse assunto, tá? De ciência, essa coisa toda, mas tem artigos lá, para quem quiser achar, tá? Então, olha que coisa interessante, tá? Falando em termos judaicos, israelitas, isso está escrito no Rabad, tá? Isso queria dizer o quê? O estabelecimento de uma nova idolatria, não de madeira e pedra, mas a veneração das ciências e filosofias contemporâneas. Olha só, então, os nossos irmãos da Casa de Judá, eles sabem acerca do real formato da Terra, dos céus, da verdadeira cosmologia bíblica, evitam conversar sobre isso, tá? Muitas vezes apresentam um discurso politicamente correto para não discordar da ciência, entre aspas, mas na boca miúda entre si, tá? Não é assim que eles pensam, tá bom? Então tá, nós vamos ver aqui mais alguns textos, tá? Nós vamos ver aqui mais alguns textos, tá? Aqui nós vemos esse texto extraordinário de Josué, capítulo 10, tá bom? Vamos lá. Jó, capítulo 28, versículo 24. Porque ele, ou seja, Yahuwá, vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus, tá? Ou seja, a terra tem as suas extremidades, tá? Uma coisa que a gente quer deixar bem claro aqui, tá? Existem aqueles que veneram a ciência, que são os globalistas, que acreditam que a terra
é uma bola molhada giratória que gira a 1.666 km por hora, então tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessa, tá? Então essas pessoas transformam isso numa religião. Mesmo que a Bíblia diga o contrário, até pessoas que servem ao Criador, teólogos até famosos, não, mas nisso aqui eu vou preferir ficar com a opinião da NASA. Então isso virou o quê? Uma divindade para a pessoa, essa ciência, tá? Mas também, infelizmente, muitos que defendem o real e verdadeiro formato da Terra estão transformando também isso que numa outra religião, tá? Que muitos que creem que a Terra é plana e estacionária acabam quase que criando uma religião. Nós somos o quê? Toraístas, biblistas, israelitas, tá? E também essas coisas não separam o povo de Israel, não dividem o povo de Israel. Ninguém vai perder a salvação se acreditar que a Terra é uma bola molhada giratória que gira 1.666 km por hora. Não vai perder a salvação por causa disso, tá bom? Ou se a pessoa entender que a Terra é estacionária, tá? Ela tem um domo em cima e que o Sol e a Lua que giram em torno dela, como diz as Escrituras, tá? Ou seja, isso não deve ser jamais motivo para que haja separação entre o povo de Israel. Mas nós não podemos de maneira nenhuma fugir da emet, da verdade das Escrituras, tá? Pode falar, Daniel. O Bruno colocou: a ciência moderna é composta de teoria. A ciência da Escritura é composta de fatos e um fato pode ser reproduzido. Amã. Então, Todarabá, o Ari Bruno, né, pelo comentário dele, tá? Ou seja, a ciência vive de teoria, né? É teoria disso, teoria daquilo, o nome já até diz, teoria, né? O Yachá colocou: para quem quiser anotar também, pessoal, quando fala que no livro de Yachar está escrito isso consta em Yachar 88, 57 em diante. Então Todarabá, o nosso Ari Yachar, por quê? Porque 2 vezes nas Escrituras vai falar acerca do livro de Jazar, tá? Ou seja, aqui em Josué 10:13 e em 2 Samuel 1:18. Então, nós temos já 2 testemunhas, tá? Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Ou seja, a Bíblia está nos indicando o quê? Leia o livro de Jazar, tá? Então, Todarabá ao nosso irmão por dar essa referência aí onde se encontra esse texto no livro de Jazar, tá? Então, vamos lá. Jó, capítulo 38, do 4 ao 6. O Criador fala para Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Tá? Salmo 104, versículo 5. Lançastes os fundamentos da terra. Então a terra tem fundamentos, tá? Para que ela não fosse abalada em tempo algum. Então a terra, ela não se movimenta, tá? Ela é estacionária. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Apocalipse 1:7. Faz mais sentido em uma terra que não seja uma bola, tá? Vamos lá, Isaías 40:22, tá? Esse aqui eu vou ler em hebraico para vocês, porque o engano é tão grande que nas Bíblias modernas, muitas Bíblias modernas, para a língua portuguesa, eles chegaram a adulterar esse versículo aqui para tentar esconder essa verdade das pessoas, tá? Então, olha só que coisa interessante. Isaías 40:22, tá? Eles colocaram a palavra globo, tá? Então, eles colocaram agora a palavra globo nas Bíblias do Almeida, 40:22. Só que a palavra hebraica, tá, que aparece aqui não é globo, tá? Porque globo em hebraico, tá, teria que estar escrito o quê? Kadur, tá? Kadur em hebraico é bola. Para azar dos cientistas, tá? O livro de Isaías usa tanto a palavra círculo, que a gente vai ver aqui em Isaías 40:22, círculo em hebraico é rug, tá? Rug, tá? Como mais para trás em Isaías 22:18 vai falar acerca de bola, e que é outra palavra hebraica, que é kadur, tá? Então vamos ver aqui como é no original, tá? Isaías e Yeshayahu 40:22. Ele, ou seja, o Criador, é o que está sentado sobre o rug, o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. E ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Vamos agora em Isaías 22:18, tá? Olha que coisa interessante. Isaías 22:18. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola.
Caduro, em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, do teu esplendor, o opróbrio da casa do teu amo. Então, olha que coisa interessante. Para azar dos cientistas, tá? O Criador colocou no livro do profeta Isaías uma diferença entre a palavra bola e círculo. Ele fala, não, é tudo a mesma coisa. Não, bola é uma coisa e círculo é outra, totalmente diferente, tá? Uma pizza, tá? Ela tem um formato de círculo, mas ela não tem o formato de uma bola, tá? Só para os irmãos e as irmãs entenderem, tá? Com tantos quantos não estão familiarizados com a verdadeira cosmologia bíblica, tá? Então vamos lá. Nós estamos quase indo para o final, como eu disse para vocês, são muitos textos que poderíamos estar lendo, mas não dá tempo de lermos todos, tá? Mas esses que estamos lendo são mais do que suficientes para que venhamos embasar a nossa emuná, a nossa fé, nossa confiança e fidelidade nas Escrituras. Repetindo, Romanos 3,4. Seja Elohim verdadeiro e mentiroso todo homem, para que prevaleças quando fores julgado, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Provérbios 8:27. Quando ele, o Criador, preparava os céus, lá estava eu. Quando traçava um círculo, olha que coisa interessante, um rug sobre a face do abismo, tá? Ou seja, então nós vimos que existe uma palavrinha hebraica para círculo, que é rug, tá? Que é o real formato da Terra, e uma outra diferente, tá? Para bola, tá? Para globo, que é a palavra kaduro, tá? Então vamos lá. Isaías 66:1. Assim diz Yahuá, o céu é o meu trono e a terra o estrado, o escabelo dos meus pés. Tá? Então vamos lá. Numa cosmologia bíblica, de acordo com as escrituras, faz muito mais sentido, tá? A terra com o quê? Com o domo, raquia, a abóbada, tá? Protegendo aqui o nosso planeta Terra, tá? Então a Terra, só para a gente entender, tá? Quantos não estão familiarizados ainda com a verdadeira cosmologia bíblica, tá? Ela possui o quê? O raquia, tá? O domo, tá? Que deixa ela, vamos dizer assim, blindada, tá? Ela é fechada, tá bom? E a lua e o sol e as estrelas estão dentro do Estão domo. dentro do domo, né? E eles é que giram em redor da Terra, tá bom? Eles são subservientes. Agora, se não existisse essa história aí, se não existe, eles tentam fazer a humanidade acreditar que não tem domo, né? Que existem bilhões e bilhões de galáxias. Com isso, né? Fica fácil, né? Essa história de ET, invasão alienígena, essa coisa toda, tá? Por quê? Se essa história toda de galáxias, de bilhões de galáxias, de não sei o quê, de vidas inteligentes fora do planeta Terra, como se fosse alienígena, essa coisa toda, o que acontece? Sempre eles colocam que o ser humano é o quê? Sempre o pior de todos. Então, quando eles falam, deve ter vida inteligente em outros planetas, né? E o ser humano é sempre o mais burro. Peraí, mas a Escritura diz que o ser humano é a coroa da criação. Então, a gente percebe logo o quê? Um embuste. Então, tem um plano por trás disso tudo, tá bom? Ou seja, eles têm o quê? A intenção de passar para a humanidade uma outra história, tá? Que não é a verdadeira, tá bom? Vamos lá. Oséias, Rocheia 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento, tá? Então, olha que coisa interessante, vamos abrir em Oséias 4:6, mas vamos dar continuidade, esse versículo, tá? Ele é muito bonito, tá? Quando a gente lê ele todo, tá? Olha que interessante. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da Torá do teu Elohim, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, geralmente se para na metade do versículo. O meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas por quê? Porque os sacerdotes, tá? Eles estão com culpa no cartório. Eles não estão ensinando aquilo que é o certo, tá? Que é a continuação do versículo. E nós que transmitimos a palavra do Criador, temos que transmitir a verdade. Pode falar, Mary. A Adriana comentou, a teoria do heliocentrismo tem mais ou menos 500 anos. E a palavra hélio é o nome de um deus romano, o deus Sol. Aí, muito legal, Todarabá, irmã Adriana, pelo comentário, tá? Então vamos lá, gente. Tem muito mais texto, não vai dar tempo, a gente está quase concluindo, tá bom? Então, que venhamos transformar a nossa mente. Techuvá é um processo contínuo.
tá? A gente, quando começa na Techuvá, a gente pensa que já descobriu tudo, mas a gente nem arranhou ainda a superfície do conhecimento, tá? Inclusive o locutor que vos fala, tá? Nesse caminho de Techuvá, ninguém vai saber 100%, mas Provérbios 4,18 é um texto que eu amo esse texto, tá? Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, como o sol ao meio-dia. O sol, quando nasce tímido, atrás da montanha, quase não se vê, mas daqui a pouco é meio-dia, a gente não consegue nem contemplar o brilho dele, tá bom? Então que venhamos ter humildade, tá? Que venhamos entender que nós não sabemos tudo, tá? De vez em quando a gente está lendo as escrituras aqui em casa, isso acontece direto, né? A gente está lendo a escritura e fala assim: caramba, poxa, a gente está fazendo Techuvá já há tantos anos e a gente não tinha percebido esse detalhe aqui, aquele detalhe ali, aquele outro. Então sempre a gente precisa estar o quê? Dando um polimento, tá? Precisa estar sempre dando um brilho na nossa Techuvá, tá? A gente nunca pode dizer assim: ah, eu já sei tudo, eu não quero aprender mais nada não, tá? Quem somos nós para fazermos isso? Então precisamos o quê? Como dizem os orientais, tá? Precisamos o quê? Esvaziar nossa xícara para provar da xícara do Criador, que é a sua palavra, tá? Se a gente for ficar provando da xícara do que o mundo oferece para nós seremos contaminados, tá bom? Então, não lerei esses outros textos aqui. Eu vou ver se eu coloco lá no nosso grupo de estudo, lá no WhatsApp, o texto, todos os textos que vêm dando base ao que a gente está falando aqui. Nós precisaríamos ficar aqui o Shabat inteiro, tá? Estou rolando a barra, que são muitos textos, tá? Mas esses que nós lemos foi apenas para que nós venhamos entender a verdade acerca das Escrituras, tá bom? Então, bendito seja Yahuwá, que nos deu a sua palavra, uma palavra pura, tá? Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, disse o nosso Mashiach Yahushua. Pode falar, Daniel. É interessante também o final desse texto daí de Josué, que fala que nunca houve, né? Isso, então vamos lá, bem lembrado pelo Daniel, tá? Estamos concluindo, tá? Olha só, vamos ler de novo Josué 10, do 12 ao 14. Então Josué e Yahushua falou a Yahuwá, no dia em que Yahuwá deu os emoreus, derrotados diante dos filhos de Israel, e disse aos olhos de Israel: Sol, cala-te em Gibeão, e lua no vale de Ayalon. E o sol se calou, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Acaso não está escrito assim no Sefer Yashar, no livro de Jazar, que o sol se deteve no meio dos céus e não se apressou a pôr-se, aproximadamente por um dia inteiro? E não houve, olha que bonito que o Daniel falou, né? Esse último versículo, ele lembrou, né? E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, que Yahuwá tivesse atendido a voz de um homem, porque Yahuwá guerreava por Israel, tá? Fala, né? Só lembrando que isso não deve ser assim uma bandeira. As pessoas podem ter outras opiniões. Exatamente, exato. Então, conviver. Isso, então muito bem lembrado pela Rosinelli, tá? Mais uma vez, tá? Foi legal ela lembrar isso, tá? Eu falei já no meio do estudo, mas vou falar de novo, porque às vezes a gente ouve uma vez só, a gente acaba esquecendo, tá? Mais uma vez, Israel ficou separado milhares de anos. Israel, que somos nós, não podemos ser cabeçudos ao ponto, tá, de nos dividirmos por causa do formato da terra, tá? Ou seja, isso não deve ser algo que divida o povo de Israel, tá? Então, muitas vezes verdades são apresentadas para nós e nós precisamos de um tempo, tá? Para filtrar isso. Eu lembro que quando eu descobri essa verdade, eu e a minha casa, muitos anos atrás a gente descobriu isso, logo no início da caminhada de Netzarim, tá? A gente ficou vários dias, caramba, como é que eles tiveram coragem de enganar acerca de uma coisa dessa? Vários dias ruminando aquilo, processando, né? Processando, olhando nas escrituras, conferindo, não, realmente, o que a ciência, entre aspas, diz, não está de acordo com as escrituras, né? Então a gente tem que o quê? Reciclar a nossa mente, tá? Não só com relação à cosmologia bíblica, tá? Mas acerca de inúmeros assuntos. Todo e qualquer assunto que não influencie na nossa salvação, tá? Não tem por que nós nos dividirmos, tá? Ah, eu creio que o nome do Messias é Yahushua. Aí o outro fala assim, eu creio que é Yahusha.
Aí outro, eu creio que é Yeshua. Aí outro, não, é na forma aramaica, Yeshua, tá bom? Isso não divide Israel, tá? Então, o Tanar mostra que o nosso Messias é chamado tanto de Yahushua, quanto de Yahusha, quanto de Yeshua, e na forma aramaica, tá? O quê? Yeshua, tá? Ou seja, isso não divide Israel. Eu só vou ter amizade com a pessoa se ela falar com todas as letras igual eu falo. Isso não é atitude de israelita. Isso aí é aqueles grupos lá do nome. A pessoa que não quer guardar mandamento da Torá, não quer seguir Torá, não é israelita. Fácil, né? Eu descobri o nome do Criador. Tem uns grupos, né, espalhados aí, que é o grupo do nome, Grupo o do grupo nome? da Terra Plana. Isso, fica esses É grupinhos. tipo umas religiões assim, à parte. Né? Fica a religião à parte. Guardar mandamento da Torá, celebrar as festas, comida kosher, não quer. Mas falou do nome do Criador, né? O nome do Messias, eles brigam, né? Tem uns que não seguem nada, só fica falando mal dos outros. Só ficam falando mal, né? Igual o pessoal aí do grupo de negócio de Yausha, né? Isso não tem nem base. Segue nada, você quer falar Tem mal nem dos base no hebraico, isso é inconcebível no hebraico, né? Yausha. E por aí vai, isso é um desconhecimento básico, de noções básicas de hebraico, né? Ou seja, mas se a pessoa quer falar assim, o que acontece? Se ela estiver guardando os mandamentos, daqui a um tempo o Criador revela o nome para essa pessoa, mas isso não divide o povo de Israel. Então, mais uma vez, tá? Se a pessoa está fazendo techuvá e ela, a pessoa vai pensar assim, não, eu ainda vou acreditar que no formato que a NASA apresenta. A pessoa não perdeu a salvação dela por causa disso. Eu acredito que ela está numa situação constrangedora diante dos pagãos e dos ateus e até de outras pessoas, porque elas podem questionar. Ela pode falar, se a pessoa pergunta para alguém que acredita no modelo da NASA, da Terra que é apresentada pela NASA, aí se essa pessoa tiver uma perspicácia, esse ateu, ou alguém que não siga as escrituras, fala assim, mas se a tua Bíblia está errada nisso daí, então ela está errada em tudo. Então é uma marapuca, uma cilada. Então, repetindo, quem recua uma vez vai ter que recuar sempre, tá? Então, seja Elohim verdadeiro, Romanos 3,4, tá? Seja Elohim verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, entre os cientistas que a toda hora se contradizem e a escritura, vamos ficar com as escrituras, tá bom? Então, formato da Terra, tá? Se é um globo, se é um círculo, se ela gira ou se ela é estacionária, isso não divide o povo de Israel, tá? Não somos globalistas e nem terraplanistas, somos o quê? Israelitas, toraístas, biblistas, tá? Queremos seguir as escrituras. Então, não adianta a gente ouvir um estudo desse aqui e pensar assim, agora que eu descobri, a maioria já sabia, mas muitos pensam assim, agora que eu descobri o verdadeiro formato da Terra, caramba, eu vou enfiar isso pela goela das pessoas, né? Quem pensar diferente de mim não é meu amigo, né? Não está fazendo techuvá, não serve com sinceridade ao Messias. Quem somos nós? Tiago, capítulo 4, Jacob diz, quem és tu que julgas o servo alheio? Quem somos nós, tá? Quem somos nós para julgar os nossos irmãos e irmãs israelitas, tá? Então, uma frase que eu amo muito do apóstolo Paulo, tá? Shaul Hachalia, que ele diz, é um espetáculo, ele diz assim, seguindo a verdade em amor, tá? Ou seja, seguindo a emet, tá? A verdade em ahavá, amor que se doa, tá? Não é seguir a verdade sem ter amor, sem ter ahavá, querer enfiar as coisas pela goela das pessoas, tá? Então a gente tem que ter amor pela verdade, mas a verdade tem que ser passada com ahavá, amor que se doa, tá? Vai, fala. Ela colocou, quem nos instituiu como juiz sobre o outro. Exatamente, perfeito o comentário da irmã Yael. Quem foi que instituiu, quem deu a patente para nós, para que nós sejamos juízes dos outros, né? Por acaso o Criador veio aqui na Terra e falou, fulano de tal, né? Eu nomeio você como juiz, né? Quem é antigo, quem é das antigas, eu já estou com 54 anos de idade, tá? Quem é das antigas vai lembrar que tinha um seriado antigo chamado Jiraya, né? Quem pegou os tempos antigos aí, né? Jiraya era um ninja, tá? Aí uma das cenas mais famosas do filme é quando ele ia vencer a luta final, ele falava lá umas palavras e no final ele falava assim, não perdoo! Ele falava isso, então era a frase chavão dele, né? As crianças falavam, não perdoo! Então quem somos nós para agir como o quê? Netzarim Jiraya, né? Ou seja, Netzarim ninja, não perdoo! Então o Criador não deu para nós a patente de Jiraya, tá? Ou seja, para dizer não perdoo, não deu a nós a patente de juízes, muito mal a gente consegue tomar conta da vida da gente, tá bom?
Então, bendito seja Yahuwá pela sua palavra, pela sua verdade, tá bom? Lembrar que a palavra verdade, tá? Só falar isso para a gente concluir. É a palavra emet, tá? Deixa eu escrever aqui rapidinho. Olha que espetáculo. Só no hebraico que a gente vê isso aqui, tá? O quadrinho pequenininho tá por aí? Ah, tá aqui. Só um instantinho. Só em hebraico que a gente vê isso, tá? Com isso a gente vai concluir e vai prosseguir o nosso avodá, tá? Olha que coisa interessante. A palavra emet em hebraico, tá? Eu vou escrever aqui. A gente vai ver que tem até uma prova de que o Brasil é um país israelita, tá? Tão somente por causa da palavra emet e um ditado muito famoso que tem aqui no Brasil, tá? Olha que coisa interessante. Aqui, deixa eu só escrever, tá? Emet. E botar aqui a tradução, tá? Então, emet, que é verdade, tá? Mashiach disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos seguir a verdade em amor, tá? Olha aqui. Tem um provérbio brasileiro, antes de explicar, eu vou dizer, tem um provérbio brasileiro que diz que a mentira tem pernas o quê? Tem pernas o quê? Todo mundo em casa deve estar completando. Tem o quê? Curtas. A mentira tem pernas curtas. Isso com certeza é uma prova de ancestralidade israelita, tá? Ou seja, provavelmente quem já ouviu isso tem o DNA israelita. Por quê? Porque a palavra emet tem 3 letras. Aleph é da direita para a esquerda. Aleph, Men e Tav. Vocês vão reparar que todas as letras, tá, da palavra emet, o Aleph tem quantas pernas? 1, 2. O Men tem quantas pernas? 1, 2. E o Tav, quantas pernas? 1, 2. Ou seja, com esse conhecimento aqui de hebraico, tá, quando o Brasil foi descoberto, tá, da frota do Pedro Álvares Cabral, 75% eram israelitas. Com certeza devem ter começado a falar isso aqui, até ter esse provérbio brasileiro, que a mentira tem pernas curtas. Ou seja, vamos ver agora a palavra mentira. Olha que coisa interessante, a palavra mentira, tá? Eu vou escrever a palavra mentira agora em hebraico, tá? Para vocês. Então vimos a palavra verdade, que ela por si só se sustenta, ela se mantém. Olha a palavra mentira, tá? Só um instantinho. Então vamos ver, só no hebraico que nós temos essas revelações, tá? Por isso que a gente sempre tem que conhecer o quê? A língua original das escrituras, tá? Então aqui, ó, olha a palavra mentira em hebraico, olha aqui, ó. Por que a mentira tem perna curta? Ó, aqui está escrito em hebraico, tá? Sheker, tá? Ou seja, aqui está a transliteração e aqui a tradução. Mentira, olha aqui. A letra Shin só tem uma perna. A letra Kuf só tem uma perna e a letra Resh só tem uma perna também. Ou seja, a mentira tem o quê? Tem pernas curtas. E a verdade, ela o quê? Ela se mantém sobre as 2 pernas, tá bom? Então que venhamos entender isso. Então que o Criador tenha falado, não somente falado, mas que venha confirmar sua palavra em nossos corações, tá? Não queremos seguir a falsamente chamada ciência, tá? Paulo orientou sobre isso, já no 1º século já estava acontecendo isso. Muitos netzarim já estavam preferindo ouvir a ciência do que ouvir as escrituras, que viemos seguir as escrituras, mas que viemos seguir a verdade em Ahavá, em unidade. Fomos espalhados, tá, e divididos durante milhares de anos, tá? Isso não divide o povo de Israel, tá? A cosmologia bíblica não divide o povo de Israel, mas também não podemos deixar de conhecer a verdade. Então, num estudo igual esse, em que falamos acerca desse episódio extraordinário, como Daniel lembrou, em Josué 10,14 diz que nunca houve um dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, que Yahuwá tivesse atendido a voz de um homem, porque Yahuwá guerreava por Israel. E o mesmo Yahuwá que ouviu a voz de Josué, tá, ele precisava que o sol se calasse, tá, se detivesse, tá, o sol se calasse, a lua parasse, ele precisava disso para que Israel se vingasse de seus inimigos, tá? Então ele teve intrepidez para fazer essa oração. Yahuwá, ele ouve a nossa oração como ele ouviu a oração de Josué, Yahushua bin Nun, Josué filho de Nun, tá? Então que tenhamos o quê? Existe um passo a mais na emuná, tá? Existe uma palavra em hebraico que é mais forte do que emuná, é o quê? Bitahon, tá? Que é inteira certeza de fé, tá? Ou seja, que venhamos ter o quê? Bitahon, inteira certeza de fé que o Criador vai ouvir a nossa oração, que se for segundo a sua vontade, ele já nos ouviu e já nos concedeu, como é dito em 1 João capítulo 5. Se orarmos segundo a sua vontade,
Elohim ouve a nossa oração. E se ele ouve, ele já nos atendeu, tá? O segredo é orar segundo a sua vontade, tá bom? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Pro pessoal do YouTube, Pro pessoal Shabbat do Shalom. YouTube, Shabbat Shalom.